Boa tarde a todos. Bem-vindos sejam a esta casa, em nome de Deus e Jesus. Nos próximos 30 minutos, vamos conversar um pouco sobre encarnação. Convidamos a todos a fazer uma prece. Que seja ela de agradecimento ao Criador, por Jesus e pelos espíritos amigos que assistem a cada um de nós em nossa caminhada evolutiva. Graças te damos, Pai, graças te damos, Jesus, graças damos a estes bons espíritos amigos que nesta tarde, conosco, estão a nos auxiliar, incentivando-nos nesta caminhada evolutiva, dizendo incessantemente às nossas mentes, aos nossos corações: nenhum problema e nenhuma dificuldade é intransponível. Cada um possui na mente e no coração força para transpor todos os limites. O amor é o único alimento que engrandece o ser, que caminha para a sua evolução infinita. Graças te damos, que assim seja. Bem, o tema proposto para a tarde de hoje está no Livro dos Espíritos, na pergunta 814 até 816. Permitam lê-las, é assim. Na pergunta 814, Allan Kardec pergunta aos espíritos: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder, e a outros a miséria? Resposta que os espíritos nos deram: para experimentá-los de maneiras diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram os próprios espíritos que as escolheram e frequentemente eles sucumbem. Frequentemente, o que nós pedimos nos é concedido. Nos é concedido. Mas quando nós fazemos este pedido, nós não estamos ainda encarnados. O espírito, antes da encarnação, ele mantém o conhecimento pleno do que significa a encarnação, e quando ele faz a sua proposta, antes ele já estudou, participou de escola, de trabalho, e sente-se como um estudante que no final do ano letivo ele diz: eu tenho condições de passar nessa prova. Ele está com a sua capacidade plena de espírito e pode, ou tem certeza que pode cumprir essa tarefa. Isto ocorre antes da nossa encarnação. Por isso que Deus concede. Se ele vai vencer, este é o esforço que cada um irá fazer quando encarnado. No momento que ele recebe o material da encarnação, ou seja,
a composição do corpo físico, ou seja, da sua vestimenta, para exercitar durante a vida aquilo que ele aprendeu, o esquecimento relativo se impõe, para que através do seu esforço paciente, calculado, procurando as suas diretrizes, ou seja, aquilo que equilibra a mente e o coração, comece a brotar lentamente como uma planta que sai da terra. Dentro da semente está todo o porte daquela planta. A natureza nos ensina, através da observação, que com o silêncio da noite, a planta ativa todas as suas reservas para que durante o som do dia ela possa absorver do sol todos os elementos que precisa para a sua fotossíntese e cravar mais fundo as suas raízes na busca de alimento. Do nosso nascimento, o espírito recebe a envergadura do corpo físico e lentamente ele vai assenhorando-se e dirigindo toda a sua composição biológica, porque é o espírito que maneja, é o espírito que projeta o corpo físico, que é a sua casa, quando aqui está, respeitando a biologia, porque é ele que estrutura também, para que ele possa ter o período na Terra que ele solicitou, para poder trabalhar em seu benefício, produzindo aquilo que ele se propôs. E o que ele se propôs é caminhar na direção do progresso, respeitando uma única lei, que é a lei do universo, que é a lei de amor. Todas as outras estão contidas nesta lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti. Todas as leis aí estão contidas. E o espírito, antes da sua reencarnação, também é treinado. Ele passa por escola, por aprendizados, porque o mundo espiritual é o estado natural do espírito. O espírito encarnado não é posse do corpo. O corpo é do espírito. O espírito encarnado está nessa dimensão através do corpo, não ele, que está na outra dimensão, mas preso a um corpo, como a roupa está preso ao nosso corpo. Nos dá o formato, nos acalenta e mantém a nossa temperatura. O espírito mantém todo o seu conhecimento desde a sua origem. E vai ganhando novos conhecimentos à medida que ele evolui. Portanto, aquele que quer ser engenheiro, médico, pintor, ele fará a prova para exercitar aquilo que ele solicita para melhor viver servindo. Mas no dia que tem 24 horas, uma parte dela nos é dado repouso pela noite.
corpo biológico necessita da noite para que possa se reestruturar para o dia seguinte, descansar. E durante o dia trabalhar, produzindo. O espírito encarnado necessita pausa para refletir entre aquilo que ele solicitou antes de nascer e aquilo que ele está produzindo. Muitas das nossas insatisfações advêm por nós não encontrarmos aquele ponto de equilíbrio que só o amor conduz quando ele, Espírito encarnado, cada um de nós, procuramos entender o que se passa conosco ou auscultar o que o nosso inconsciente nos diz. Porque somos nós mesmos. A insatisfação nunca é outrem que nos traz. Ele é apenas portador. A insatisfação será sempre nossa, porque ela está a indicar um descompasso entre aquilo que nós solicitamos antes da nossa encarnação com aquilo que estamos realizando. Os que pedem a prova da riqueza é que ele fará desses bens que estão à sua disposição, tirará dali o máximo proveito possível, distribuindo através de trabalho, propiciando desenvolvimento material ou intelectual para todos aqueles que estão debaixo do seu guarda-chuva. Mas, ao mesmo tempo, a contrapartida dela gera todos os vícios que possamos imaginar. Mas, quando ele pede a prova, ele tem em si que pode cumpri-la. É quando nós vamos nos submeter a um exame. Posso fazer, estudei bastante, passo. Mas, se não passar, o estudante mantém aquilo que ele já estudou. Quando nós pedimos a prova da riqueza, se não sairmos bem nela, porque nós espalhamos em vez de colocá-la a serviço de todos, e chegando ao final da existência, às vezes sumindo, ou outras vezes explorando seus próprios irmãos, através de trabalhos forçados para que ela aumente desmedidamente, ele a terá, mas não será feliz. Mas é uma das provas difíceis que todos nós, a maioria das vezes, a pedimos. A outra mais difícil, que é da miséria. Cansado de não conseguir evoluir nessa linha, eu quero a outra. Porque o Espírito é que determina. Ele pede. Ele é concedida. Quando viemos na faixa da miséria, dói. E cada um de nós se comporta diante do miserável de maneira diferente. Se pudéssemos parar e observar todos os transeuntes que passam pelo miserável, que está num canto de uma calçada, ou mexendo na lata de lixo para tirar alguma coisa que possa comer, se pararmos alguns segundos, a maioria das vezes nós não fazemos isso, passamos ao largo e olhamos para o outro lado porque a cena nos parece chocante. Mas o aprendizado é infinito. Quando nós construímos aquela expressão, coitado, pobrezinho,
ai meu Deus, ele recebe esse impacto. É doloroso. O pensamento é energia, é força. Um pensamento criado, ele não se desmancha sozinho. Ele continua à procura de uma outra mente que o possa agasalhar. E se são semelhantes, ele aumenta. Vira raiva, que é uma dor profunda. É o pensamento, que é vida, que alimenta outros pensamentos e acaba na revolta, porque ele retorna à sua origem. Não do coitadinho que estava em busca de alimento, mas naquele que gerou. E nós não nos damos conta que aquele se predispôs a vir naquela situação para fazer a apreensão do sentido do ato de viver com equilíbrio. Porque teve uma oportunidade e não aproveitou. A morte do corpo não é o fim da vida, e aquilo é uma experiência, uma escola que ele está exercitando. Ao passar, se nenhuma moeda tivermos, vale a moeda do amor, que é a palavra de incentivo, de coragem, sempre em nome de Deus, para que ele se sinta irmão do outro que vive fora daquela prova. O nosso pensamento, ele une todos os seres encarnados e desencarnados da face da Terra. Porque tudo que há construído, ou tudo que foi construído sobre a face da Terra é fruto do pensamento. As mais belas pinturas de Picasso, assim como as cenas mais tristes, que se convivem nos guetos, onde o crime e a miséria é ali. Mas nada está fora do contexto. Nada está fora do contexto. Nós, assim como produzimos o lixo da nossa casa, produzimos um lixo maior através do pensamento. E tornamos triste a paisagem quando elas se revelam através dos crimes que os jornais, rádio e televisão nos mostram. E a gente diz, coitados. Mas de quem é o coitado? Nós estamos incluídos. Mas quando despertamos, recebeu a notícia. 30 segundos do meu tempo, posso dizer assim, é válido num canto qualquer de uma prece para aqueles envolvidos, para que Deus tenha misericórdia deles e de nós. Estamos no mesmo planeta, todos somos irmãos, sobre a mesma lei de amor. Na pergunta 815, diz: qual das duas provas é a mais terrível para o homem? O da desgraça ou da fortuna? Os espíritos respondem: tanto uma quanto a outra são. A miséria provoca queixa contra a providência e a riqueza incita todos os excessos. Então, se nós soubermos administrar a miséria, ela é extremamente educativa. E se soubermos administrar a riqueza, ela é extraordinária educativa, porque ele faz com que ela aumente em benefício daqueles que necessitam e, acima de tudo, do progresso que ele é capaz de desenvolver com o que ele possui. Na pergunta 816, se o rico está mais sujeito às tentações, não possui
também mais meios para fazer o bem? E a resposta dos Espíritos é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável, e suas necessidades aumentam com a sua fortuna, e ele crê que nunca possuir o bastante para si próprio. Nós, de um modo geral, temos um hábito de sempre observar no próximo aquilo que nos falta. Chama atenção. Se for rico ou se for pobre. Mas tem uma multidão imensa que entra nessas duas extremidades. Mas um desses dois polos nos atrai. Há muitas caravanas de pessoas que procuram silenciosamente, através de ONG, grupos, de fazer a sopa, roupa, enfim, fazer parte de um grupo que vai levar um pouco, somente quando é frio, de agasalho para dar um pouco de calor àqueles que necessitam, um prato de sopa para aqueles que estão embaixo da ponte. Esta é uma grande iniciativa, porque já mostra aí que o espírito começa a amadurecer. Mas também essa é a proposta que ele fez, de nascer e poder auxiliar. Quanto ao rico, também essa proposta encontramos deveras, que coloque todos os seus recursos para o desenvolvimento de um bairro, de uma cidade ou de um país. E a sua busca por riqueza é sempre em benefício da sociedade, que ele pode distribuir em forma de trabalho honroso para uma grande massa que procura o seu trabalho como ganha-pão. Esses dois extremos da escala são dois grupos de irmãos que corajosamente desafiam-se na busca de vencer aquela prova. O miserável se suporta. Ele sabe que ali ele está se educando porque outrora já teve tanto e não valorizou o que possuía, a não ser em benefício próprio dos seus. Não sabe o que é sentir fome, frio, mas, acima de tudo, a angústia de nada possuir. E nisso, fenecer de dor, porque tem o mundo inteiro à sua frente e todas as suas iniciativas morrem antes de sair do seu coração. Está sendo submetido a uma prova difícil, porque se não vir a revolta, vira dor. Mas a dor é dele, é indivisível. E quando ele retorna à parte espiritual, esta dor educativa faz com que o seu coração dê espaço para algo chamado amor, que se pronuncia constantemente, mas o único que sabia o sentido exato dessa palavra foi Jesus Cristo. E seu exemplo na cruz simboliza que as nossas fraquezas na cruz devem estar. Porque é a cruz que nos fortalece, este símbolo. Porque ela representa a vivência pura do amor. Quando ele pronuncia aquelas palavras, eles não sabem o que fazem, continua
até hoje, no tempo, ecoando no ouvido de cada um de nós, porque nós ainda não sabemos o que fazemos. Porque aquele que sabe, a vida tem outro sentido, não de dor e lamentação, o sentido da alegria, não importa em que polo ele esteja. Se pegarmos os grandes guias da humanidade, cheios de dor e sofrimento, eles não tinham palavras de revolta. E sempre tinham a dar uma palavra de concórdia, de amor. Porque a vivência de cada um de nós, ela é única. Única. E produz em cada um de nós toda alegria ou toda dor que o espírito pode suportar. Ela é indivisível. O que nós podemos dividir é o que está na natureza, assim como as plantas, os animais o fazem. É o afeto, que é uma manifestação do amor. É o carinho, que é uma manifestação do amor. A compreensão, que é uma manifestação. Se o amor resume a doutrina de Jesus, o amor resume nossas vidas. Sabendo cultivar, é uma árvore que dá frutos de todo tipo, de toda qualidade, num tempo infinito, e que nos leva não aos píncaros da glória, mas à consciência de ser um espírito em evolução, e que caminhar na Terra hoje, já caminhamos antes em outros planetas, caminharemos amanhã também em outros, sempre na busca da perfeição, porque os que professam a doutrina espírita sabem que o nascimento é manifestação de Deus na formação do ser humano. E já sabem também que a morte é apenas do corpo físico, não do espírito, que caminha na sua busca da perfeição. No glorioso dia de hoje, do ano de hoje, dentro de 3 minutos, esse contato que nós tivemos já faz parte do passado. Está lá no nosso inconsciente. Esta relação afetuosa que nós tivemos na tarde de hoje, pacienciosamente, cada um me ouvindo. Mas ao lado de cada um também há um grupo de espíritos interessados, porque eles percebem através da mente de cada um o que está se passando. E muitos desses espíritos, que às vezes entram junto com o assistido para propiciar uma baderna, são carinhosamente recebidos também por espíritos. E ao saírem, com seu acompanhante, saem melhor de quando entraram. O nosso presente é fugaz. Mas temos pela frente um tempo infinito que cada minuto nós os transformamos no presente, inconsciente. Mas temos um patrimônio imenso lá no nosso inconsciente. Somos filhos de Deus, nascemos e não conhecemos a morte do Espírito. O corpo é apenas a veste do Espírito, que faz com que ele se locomova nesta escola da vida. É o que nas perguntas feitas a Allan Kardec,
ele procurou traduzir naquela síntese de palavra. A busca é sempre de cada um de nós. Cada um de nós. E a felicidade não está além. E tampouco aquém. Ela é presente na vida de cada um, desde que nós consigamos desenvolver a consciência que somos espíritos encarnados hoje em tarefa de prova, tanto na riqueza como na ausência, porque cada um de nós é rico naquilo que ele possui de mais sagrado dentro de si, em amor. Nós não sabemos ainda como colocá-los para fora, porque ele causa dor. E a mulher tem uma experiência fantástica, o espírito, quando nasce nessa forma, porque é pela dor que ela recebe o que ela mais ama, que é seu filho. Esse era o tema proposto para esta tarde chuvosa. Convidamos a todos a nos acompanhar na prece. Graças te damos, Pai. Estenda sobre nós tua luz. E que o Mestre amigo regue o coração de cada um com as suas suaves vibrações de amor e possa interceder sempre por nós, junto ao Criador. Aos espíritos amigos da Assembleia de hoje, que junto aos corações amigos, os quais são tutores, que esta suave paz envolva cada um na esperança profícua do caminhar, e que o destino seja aquele que cada um projetou construir na estrada da vida. Graças te damos, Mestre amigo, que assim seja.